Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai gravar mais um vídeo Economia e Conjuntura. O tema vai ser sobre estrutura e reforma tributária. Antes de começar, quero lembrar vocês, quem não é inscrito, se inscrever, dar aquela forcinha aqui no nosso canal. Também comentar e compartilhar, isso nos ajuda muito. Quero agradecer muito de coração também quem já está nos apoiando aqui no nosso Apoia-se. E sugerir a você que sobrou aquele R$1 no final do mês, também passe aqui para conhecer a nossa campanha de financiamento. Vamos lá? Então o vídeo de hoje, ele envolve na verdade uma série de 2 vídeos com o tema da estrutura e da reforma tributária, em que o primeiro deles é esse que eu estou gravando hoje, que vai ser um panorama mais geral do papel do sistema tributário no conflito distributivo e na possibilidade de redução das desigualdades sociais, além de fazer um panorama mais geral do sistema tributário brasileiro. E aí num próximo vídeo que a gente ainda vai gravar, que provavelmente vai ser uma live, então a gente vai trazer alguém aqui um pouco mais entendido do assunto, a gente vai conversar melhor sobre a proposta que agora vai para o Senado Nacional de reforma do sistema tributário. E aí então o ideal é que vocês assistam primeiro esse vídeo para ter uma compreensão mais geral do sistema tributário brasileiro, tanto do diagnóstico quanto das propostas que estão na mesa, que a gente vai debater no segundo vídeo. Então a primeira coisa importante é compreender que o sistema tributário ele tem um papel essencial numa economia, principalmente numa economia capitalista, que tem na sua natureza uma contradição insolúvel, que é a contradição entre as duas grandes e fundamentais classes sociais. De um lado, a classe trabalhadora, aquela classe que vive do seu próprio trabalho, e de outro lado, né, a classe burguesa, que é a classe que é dona dos meios de produção e que emprega os trabalhadores num processo de trabalho assalariado, que é por natureza um processo de exploração, que vocês que já estão fazendo o minicurso Valor, Dinheiro e Capital em Marx, provavelmente já estão bem craque no que eu estou falando. Assim, a tributação e a política fiscal, especialmente o gasto público, são formas muito importantes que o Estado lança a mão para redistribuir parte da renda que é concentrada na esfera própria do mercado. Toda a decisão tributária ou de gasto social envolve, por natureza, um conflito distributivo. Fora talvez campanhas, sei lá, tipo de vacinação, por sinal não foram feitas, que a gente poderia dizer que beneficiam todo mundo, porque se vacinar, né, beneficia todo mundo. Praticamente todos os outros tipos de gasto ou a forma de financiar esses outros gastos, eles passam por decisões alocativas, que são decisões políticas que beneficiam um grupo em detrimento de outro. Quer dizer, se o governo, por exemplo, for investir mais em programas sociais, ou se ele for investir mais em desonerações tributárias para multinacionais, por exemplo, é uma decisão política que envolve uma decisão alocativa nesse conflito distributivo. Por isso que a tributação tem um papel tão importante. Aliás, as experiências, né, de maior sucesso do capitalismo, que foram ali no período de funcionamento dos estados de bem-estar social, que experimentaram algumas economias centrais entre o fim da Segunda Guerra Mundial e a crise dos anos 70, tiveram justamente na tributação progressiva o seu pilar essencial de sustentação. Naquele período, que diga-se de passagem, foi um período de exceção do capitalismo, né, que combinou crescimento econômico expressivo com pleno emprego, com aumento da produtividade, com queda expressiva das desigualdades sociais, ele foi muito influenciado por mudanças justamente na estrutura tributária. Dá para dizer que com o fim da Segunda Guerra Mundial se abriu uma espécie de janela histórica, né? Um conjunto de condições que ensejaram ali elementos objetivos e subjetivos que possibilitaram que aquele arranjo social levasse adiante uma reforma que tinha, né, como objetivo, em primeiro lugar, garantir condições de melhorar a arrecadação fiscal para reconstruir aquelas economias, né, que estavam fortemente afetadas pela destruição da guerra, e também um segundo objetivo de frear as desigualdades sociais.
Não, obviamente, porque o capitalismo tenha se tornado bonzinho, mas porque também o capitalismo precisava, naquele período, se salvar dele próprio, né, e se salvar da sua alternativa socialista, que saiu, inclusive, bem fortalecida do fim da Segunda Guerra Mundial, que contou com uma ação muito decisiva da União Soviética e de vários partidos comunistas nos vários países ali ocupados pelo nazismo. As alíquotas máximas, para vocês terem uma ideia, de imposto de renda de pessoa física na Inglaterra, elas chegaram a 83%. E para aquelas rendas que não são de pessoa física, para as rendas do capital, aluguéis, juros e dividendos, as alíquotas máximas chegaram a 98%. Só com o desfecho da crise dos anos 70, que abriu o caminho para o neoliberalismo, e com a eleição do Reagan nos Estados Unidos e da Thatcher na Inglaterra, é que esse sistema ele foi bastante atacado, e aí passou a vigorar uma nova concepção de política econômica e de política tributária, em que a elevada tributação que sobrecarria sobre os mais ricos e sobre as empresas, na verdade, longe de ser um elemento importante para o bem-estar e para a dinâmica daquelas economias, era um problema, porque essa concepção partia de uma ideia de que a poupança dos mais ricos ela era toda convertida em investimento, o que gerava, por consequência, emprego e renda. Então, se a sociedade taxasse menos os mais ricos, o resultado seria, na verdade, mais progresso econômico, porque teria mais emprego, e emprego geraria maior disponibilidade de renda. O conceito, inclusive, para isso, ficou conhecido como teoria do gotejamento, numa ideia de que os mais ricos eles iam ficar tão mais ricos, iam acumular tanto que ia gotejar, ia cair ali umas migalhas que iam beneficiar os mais pobres. Em 1981, o governo norte-americano reduziu a alíquota teto do imposto de renda de pessoa física de 70% para 50%. Um detalhe é que em 64 a alíquota já tinha caído, porque anteriormente era de 90%. Além disso, também nos anos 80, ali numa tacada só, foram reduzidos vários impostos sobre lucros extraordinários que também vigoravam nos Estados Unidos. E essa imagem que vocês estão vendo, eu acho que ela é muito sugestiva, porque ela mostra a correlação entre a tributação progressiva e a redução das desigualdades sociais. Então, entre o meio dos anos 40 até o início dos anos 80, a parcela da renda nacional que os mais ricos se apropriavam caiu para os mínimos históricos. E depois dessas mudanças tributárias, esse setor, na verdade, só aumentou e segue aumentando a sua participação na renda nacional. Não só nas desigualdades, mas na própria dinâmica do crescimento econômico, essas medidas, obviamente somada com várias outras, elas também tiveram impactos bastante expressivos. Se a gente for olhar, por exemplo, a média do crescimento do PIB americano entre os anos 50 até o ano de 79, ele foi de 3,9%, e entre 79 e 98 caiu para 2,5%. Na Inglaterra também aconteceu um fenômeno parecido. A média de crescimento econômico passou de 3% ao ano para 1,4%, do final dos anos 70 até os anos 90, por mudanças em geral vinculadas a esse sistema mais regressivo, de organização tributária. No Brasil aconteceu um fenômeno bastante parecido. O auge da progressividade do nosso sistema tributário, da progressividade especialmente da tributação sobre renda, aconteceu durante o governo João Goulart, quando a alíquota máxima de imposto de renda passou de 8% para 65%. Ainda que é importante fazer a ressalva de que a arrecadação tributária sobre a renda da pessoa física, ainda que elevada, não chegava a 20% do total arrecadado, então mostrando que a principal concentração tributária estava nos impostos indiretos, que já eu vou explicar. Durante a ditadura militar, em que pese a alíquota máxima tenha caído um pouquinho, foi para 50%, ainda assim ela era muito mais elevada do que é hoje, muito mais progressiva, porque tinham 11 faixas distintas de cobrança. As grandes mudanças, elas chegaram com o neoliberalismo de forma muito trágica, na verdade, porque foi logo depois, paradoxalmente, depois da aprovação da Constituição Federal de 88,
que aprovou vários direitos sociais universais importantes e que teve a sua base de financiamento permanentemente atacada logo após a sua aprovação. E é essa estrutura, então, que vem da fim da década de 80 e dos anos 90, que rege a estrutura tributária brasileira até hoje. Uma coisa importante de antemão é desconstruir essa ideia, que é muito presente na classe média brasileira, de que no Brasil se paga muito imposto. O Brasil ele não tem uma carga tributária nem muito elevada, também nem muito baixa. O problema não é que a gente cobra, portanto, muito imposto. É que a gente cobra muito mal os impostos que a gente recolhe. Veja esse gráfico que está aparecendo aí para você. Nele dá para ver que a carga tributária média brasileira, que é em torno de 32% do PIB, ela é quase igual, inclusive está um pouco abaixo, à média do que cobram os países mais desenvolvidos do mundo, que são membros da OCDE. Portanto, a gente não cobra muito, e essa afirmação eu acho que é importante. Mas aí você pode olhar e dizer, mas o Brasil ele cobra muito mais do que o Chile ou, por exemplo, do que os Estados Unidos. Claro, porque não faz sentido comparar a média da carga tributária de países que não contam com sistemas universais públicos de saúde e educação, por exemplo, com o nosso que conta. Ou seja, a nossa carga tributária, ela em geral está condizente com o tipo de opção que a gente fez lá em 88 de garantir e de universalizar serviços sociais de forma universal e não só para quem não pode pagar. Além disso, a gente não pode comparar só o que se chama de carga tributária bruta. Se a gente for comparar, por exemplo, a carga tributária líquida, o que efetivamente fica para o Estado, o Brasil, na verdade, tem uma carga tributária menor do que a do Chile. Isso significa que cada real que entra no Brasil, a carga tributária bruta, só uma pequena parte fica no Estado. A maior parte ela só passeia ali pelo cofre público e ela já sai imediatamente porque ela está relacionada a programas sociais universais. Ou seja, não é para alimentar lá a figura do elefante branco do Estado. Qual que é o problema então? É que se há, por um lado, uma sintonia entre o total arrecadado em relação ao PIB, em relação ali aos países da OCDE, há uma completa inversão quando a gente olha de onde provém o recolhimento desses tributos. Então, enquanto nos países da OCDE a principal fonte de tributação é a renda, no Brasil é o consumo, e é isso que faz o nosso sistema ser altamente regressivo, porque os impostos sobre renda e sobre patrimônio, eles são configurados com o que a gente chama de impostos diretos, porque a característica deles é que eles são diretamente proporcionais, ou seja, você paga mais quanto mais renda e patrimônio você tem. O imposto sobre consumo, ele é por natureza indireto, porque as pessoas pagam a mesma coisa tendo rendas diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente está olhando ali um fogão que custa R$600 e ele tem um imposto fixo de 10%, um imposto sobre consumo. Ou seja, R$60 desse fogão é imposto. Só que quando a gente vai numa loja de eletrodoméstico, ninguém pede o nosso contra-cheque para calcular o imposto de forma adequada ao nosso nível de renda, até porque obviamente isso seria impossível. Então todas as pessoas pagam os R$60 a título de tributação. E por que isso é injusto, se todo mundo paga a mesma coisa? Porque R$60 representa proporcionalmente muito mais de um salário mínimo do que de uma pessoa que ganha um salário de R$10.000 por mês, por exemplo, para ficar redondinho. Aquele que recebe R$1.000,45, era o antigo salário mínimo, essa pessoa vai despender quase 6% da sua renda em tributação. E aquele que recebe os R$10.000 vai despender proporcionalmente muito menos, em torno, na verdade, de 0,6%. A carga tributária sobre o consumo de bens e serviços no Brasil é simplesmente a maior desse grupo de comparação, como vocês estão vendo também nesse gráfico. Por outro lado, quando a gente olha a carga tributária direta, essa que é sobre renda, lucros e ganhos de capital,
Olhando esse mesmo grupo de países, o Brasil ocupa a situação imediatamente oposta, né? Ele é o país que menos taxa esse tipo de renda do capital. Segundo uma pesquisa, que é a POF, né, a pesquisa de orçamento familiar, que é feita pelo IBGE, os 10% mais pobres do Brasil comprometem em torno de 53% da sua renda em impostos, enquanto os 10% mais ricos comprometem só 23% da sua renda com tributação. Ou seja, essa ideia de que rico paga muito imposto no Brasil é completamente questionável. E isso acontece porque os mais pobres têm, né, o que os economistas chamam de maior propensão marginal a consumir, né? Como os mais pobres gastam tudo que ganham e como a tributação está essencialmente concentrada nos bens e nos serviços, eles despendem então uma maior parte da sua renda em tributação porque consomem muito mais proporcionalmente à sua renda do que consomem os mais ricos, que poupam uma parte. Aí, se a gente for olhar a estrutura do imposto de renda no Brasil, né, além de parte muito pequena da tributação vir desse tipo de tributação, a alíquota máxima no Brasil são as menores do mundo, até na comparação com a América Latina. E são também poucas faixas, né, o que faz o sistema perder capacidade de progressividade. A alíquota máxima aplicada à renda, ela é só de 27,5%. Isso é muito inferior, como vocês estão vendo, à média da OCDE, que é de 43,5%. Além do que as alíquotas máximas, né, serem baixas no Brasil, a participação do imposto de renda de pessoa física no total, né, tributário que é arrecadado no Brasil é 3,5 vezes menor do que o total arrecadado com esse imposto na OCDE. Aqui esse tributo equivale a 2,4% do PIB, enquanto na média da OCDE ele chega a 8,5%. E isso, né, além de injusto, é também inconstitucional porque fere o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, que fala sobre o princípio da progressividade. Ele diz que os impostos eles têm que ser hierarquizados, né, conforme a capacidade econômica do contribuinte. Esse é o princípio da isonomia econômica, né, que diz que cada cidadão deve participar do financiamento do Estado conforme a sua capacidade contributiva, que é medida aqui pela renda. Então, se a alíquota máxima para em 27,5%, isso quer dizer que o cara que ganha R$8.000 e o cara que ganha R$50.000 estão contribuindo com o mesmo percentual, ou seja, aqui se fere esse princípio da progressividade. As alíquotas de imposto de renda de pessoa física ainda tem um puta problema que o meu pai sempre fala, beijo pai, que é a falta de atualização da tabela de cobrança. Então, cada vez mais as pessoas com menos renda estão passando a ter que contribuir com o imposto de renda. A defasagem da tabela em relação à inflação, em 2020, ela já acumulava nada menos que 103%. Então, é muito importante a correção da tabela para que os mais pobres deixem de pagar o imposto sobre renda, não só porque é injusto, mas porque esse também é um grande problema para a economia. Porque se os mais pobres não tiverem que pagar o imposto de renda, e partindo da premissa de que os mais pobres gastam tudo que ganham, isso quer dizer que vai sobrar esse montante de dinheiro no bolso da pessoa e ela vai, portanto, usar esse dinheiro extra para consumir outras coisas, ajudando a dinamizar a economia, principalmente os pequenos e médios negócios vinculados ao mercado interno. Isso vai ser bom para a economia e contribui para solucionar a nossa crise, que em grande medida é uma crise de demanda efetiva. Aí tem outra coisa importante, que são as várias distorções no imposto de renda aqui da pessoa jurídica, né? Muita gente fala que a pessoa jurídica ou os empresários, eles são muito taxados no Brasil porque a alíquota máxima de imposto de renda da pessoa jurídica é de 34%. E aí, meu amigo, né, não misture alhos com bugalhos, porque tem uma coisa chamada alíquota nominal e outra chamada alíquota efetiva. Por causa ali dos vários descontos, a tarifa efetiva média, né, paga pela pessoa jurídica, ela não passa de 25%.
Então isso cria, na verdade, uma contradição ou uma desigualdade de tipo horizontal, porque a taxação sobre a renda do trabalho vai até 27,5% e a do capital vai até 25%. Então, né, isso sem contar que parte importante da renda do capital é simplesmente isenta no Brasil, né, o que a gente chama de isenção sobre lucros e dividendos da pessoa jurídica quando distribuído na pessoa física. E é isso que nos autoriza, então, a dizer que rico não paga imposto, porque os super ricos, eles têm uma parte importantíssima da sua renda vinda justamente do capital e não do trabalho. E se a renda do capital é isenta, quanto mais renda eles recebem do capital, menos tributo eles pagam. A partir das faixas entre 30 e 40 salários mínimos, a incidência do imposto, na verdade, passa a ser declinante, justamente porque a partir daí a maior parte da renda das pessoas provém de lucro do capital e não de renda do trabalho. E a gente poderia também estender muito mais aqui, mas acho que esse vídeo já está bastante longo. Acho que é só importante fazer menção ao fato de que o Brasil, além dessas distorções tributárias, né, que são muito significativas na cobrança de impostos de pessoa física e pessoa jurídica, também tem várias distorções na cobrança, por exemplo, sobre tributação de herança e patrimônio, também completamente na contramão dos países mais ricos do mundo. E aqui, né, é bom lembrar que quando a gente fala de herança, a gente não está falando daquele apartamento de Coab lá que algum parente seu deixou para você, mas de patrimônios que, na verdade, né, são bastante significativos e ali estão na casa dos 20 milhões de reais. Então, né, são altas concentrações de renda que, inclusive, aqui ferem, né, o próprio princípio da meritocracia. Além disso, tem o imposto sobre grandes fortunas, que está na Constituição, né, e até hoje não foi regulamentado no Brasil, sobre um argumento bastante chantagista de que o capital vai sair do Brasil, e eu queria até saber como, né, como é que ele vai levar, sei lá, uma casa embaixo do braço, porque a gente está falando principalmente aqui de grandes riquezas que são riquezas imóveis, né? Não são riquezas que estão no cofre dos bancos. E também acho que é bom fazer menção ao imposto sobre terra no Brasil, que é uma vergonha, porque além de tudo é um imposto autodeclaratório. O agronegócio, né, além de ter isenção tributária de ICMS para exportar, isso desde 95 com a Lei Candir, ele ainda recolhe muito pouco no imposto sobre terras no Brasil, e isso que a gente está falando de um país com uma enorme presença de latifúndio, com agronegócio, né, que se orgulha de dizer que é muito pop. Para vocês terem uma ideia, o agronegócio arrecada, né, em termos federais, menos do que o município de São Paulo arrecada por ano em IPTU. Isso, né, sem contar também que tem outra distorção bizarra, que é, por exemplo, um Uno Popular 2018. Um Uno Popular 2018 paga IPVA, mas o jatinho particular, a lancha ou outros bens de luxo que não servem como bens de capital, mas como uso particular, não pagam. Então deve ser bom, né, ser rico no Brasil. E aí, para terminar, hoje mais do que nunca a gente está vivendo um desses períodos que são, vamos dizer, meio análogos a períodos de guerra, né, que abriram janelas para grandes transformações. Primeiro, como mostrou a revista Forbes passada, né, os nossos bilionários retiraram renda principalmente do setor financeiro, então não faz mais sentido aquela balela de desonerar os mais ricos porque eles geram emprego, né, porque esses caras não geram emprego. E em segundo lugar, porque a pobreza triplicou no Brasil e um imposto só de 2,5%, né, no estoque, não estamos falando nem do fluxo, no estoque de riqueza desses 300, né, e poucos bilionários no Brasil, que tem em torno de 17% do PIB, e isso cobriria um ano inteiro de Bolsa Família. E aí, por fim, né, o Brasil é o 7º país mais desigual em distribuição de renda no mundo e simplesmente o 2º em distribuição ou desconcentração de riqueza, né? Os 10% mais ricos no Brasil se apropriam de mais de 55% da renda nacional. Então, é inadmissível conviver com, né, esse absurdo, e uma mudança radical no sistema tributário é uma condição necessária, embora longe de ser suficiente, mas necessária para abrir caminho para a gente viver num país melhor, desconcentrando ou reduzindo o que é o maior problema da sociedade brasileira, que é a desigualdade social.
É isso, até a próxima.